Olá, ouvintes do projeto Observatório da Universidade. Estamos dando início a mais um programa, a Semana em Revista, correspondendo ao período que vai de 11 a 17 de agosto de 2013. Vamos começar com uma reportagem que foi publicada na revista Exame sobre o fim da escuridão. É de um americano, Paul Bogart, que questiona o excesso de iluminação das nossas cidades, que, segundo ele, além do desperdício de energia, representa uma ameaça ao repouso noturno e também à interação com a natureza. Segundo ele, aquela sensação que as pessoas que vivem no interior, que elas têm com aquele céu estrelado, repleto de beleza, se perde, porque nos céus das grandes cidades quase não se vê, a não ser a lua ou um astro mais destacado, quase não se vê mais estrelas. Vocês estão vendo aí uma foto do Rio de Janeiro, como ele seria sem iluminação, o que as pessoas poderiam ver. É claro que não se pode instituir um blackout, mas há realmente um excesso de iluminação que talvez pudesse ser levado em conta e até se resultaria em uma economia de energia. Então nós estamos falando de escuridão e agora o assunto é o Enem, que também tira o sono de estudantes, de jovens e dos seus familiares. E a guerra das liminares do Enem já começou. O Procurador-Geral de Justiça do Ceará, o Ministério Público do Ceará, já entrou com uma liminar procurando garantir o direito dos candidatos ao espelho da redação do Enem. Como vocês sabem, todo ano existe algum problema sério com a realização do Enem. Ano passado foi a questão das redações, mas já houve problema de cancelamento de provas, roubo de provas. E esse ano nós temos mais de 1 milhão adicional de estudantes, aparentemente são 7 milhões e 200 candidatos. E nós temos aí um risco muito grande, como já comentamos em outras matérias, que tenhamos esse ano um grande conflito envolvendo o Enem e envolvendo o SISU também. E aí, para falar de Enem, a gente acaba falando de universidade, porque é na universidade, ou principalmente na universidade, que se desenvolve a pesquisa brasileira. E o Carlos Henrique Brito Cruz, que é diretor científico da FAPESP, professor titular da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciências, publicou uma matéria onde ele questiona o impacto da ciência brasileira, que é esse foco na publicação de artigos não tem trazido impacto para a ciência brasileira. E impacto para ele se dá em 3 níveis. O impacto intelectual, ele exemplifica no ramo da arqueologia o que a descoberta ou a redescoberta, melhor dizendo, da cidade Inca de Machu Picchu representou para a arqueologia. O impacto econômico, então podemos citar quantas descobertas foram feitas nas sociedades mais avançadas, o que ela trouxe de impacto econômico e também o impacto social. Nós comentamos outro dia que o aumento da expectativa de vida se deve principalmente à descoberta de novos medicamentos, na melhoria dos tratamentos de saúde. Então, se não houver esses 3 impactos, intelectual,
social e econômico, a ciência não merece, digamos, ser considerada como plenamente realizada. E é isso que falta à ciência brasileira. E para falar de ciência brasileira, nós estamos aí com a questão dos Mais Médicos, que é um programa que vem causando muita polêmica. E o jornalista Stephen Kanitz, que tem um blog chamado Artigo para Se Pensar, critica a classe médica brasileira pelo foco das críticas, ou seja, a classe médica tem criticado a importação de médicos, pela importação. E ele argumenta que isso é uma prática que existe em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, a importação de médicos. E isso representa, na verdade, uma economia, porque é um curso caro, e você, ao importar um médico, você está já pegando aquele profissional pronto, você não gastou nada para formar aquela pessoa. E ele coloca, olha, se a classe médica quisesse ficar moralmente acima do governo, ela deveria ter criticado outra coisa. Ou seja, trazer médicos de países pobres, como Moçambique, que é o caso, Cuba, que esses médicos vão fazer falta lá. Eles estão vindo para cá porque ganham mais. O próprio governo vai ganhar por liberá-los para vir aqui. Isso é errado, porque as populações de lá vão ficar carentes de médicos. Então, segundo ele, essa deveria ter sido a crítica da Associação Médica, e não a importação que é de praxe. É claro que deveriam fazer o revalida. E serem dispensados do revalida vai provocar, como já provocou, ações judiciais por parte de órgãos médicos. Comentando essa questão aí das descobertas científicas, dos impactos, as cabeças da Ilha de Páscoa têm corpo e membros. Então, essa descoberta é até surpreendente, porque na minha ideia eu achava que alguém já havia cavado e tinha chegado à conclusão que eram só cabeças, mas vocês estão vendo aí a foto, né? Na verdade, a cabeça é a parte menor da estátua, é uma estátua completa. E isso traz, isso é um exemplo de uma descoberta científica que traz impacto, porque certamente o estudo dessas estátuas vai trazer novas informações sobre a civilização que ali existiu e que é, até hoje, um mistério. Enquanto a ciência no exterior e até mesmo na América Latina, né, porque Machu Picchu fica no Peru, Ilha de Páscoa está ali na costa distante, né, na costa do Chile. Aqui no Brasil, nós tivemos uma polêmica na Folha de São Paulo, o colunista Hélio Schwartzman, que, pegando uma carona do Richard Dawkins, que é bastante polêmico, é um biólogo ateísta, ele é militante contra a religião, ele dedica boa parte das suas palestras a atacar a religião, qualquer uma, e evidentemente atacou o islamismo e os árabes, dizendo que somente 10 árabes até hoje ganharam o prêmio Nobel. Bom, para piorar o que já é ruim, porque o Richard Dawkins ele tem essa polêmica, o Hélio Schwartzman escreve sobre tudo, mas ele aproveitou para dizer que, além de que os árabes são pouco, digamos, inteligentes, que os judeus são os campeões do prêmio Nobel, e que isso significa que a religião judaica e o povo judaico tem uma superioridade intelectual. É claro que isso provocou muitas críticas e foi certamente uma tirada infeliz,
porque muitos dos judeus que ganharam os prêmios Nobel trabalhavam na Europa Ocidental, trabalhavam nos Estados Unidos, se beneficiaram de outra cultura, se beneficiaram de condições de trabalho excepcionais e puderam, evidentemente, dar sua contribuição. Mas todas as tentativas que nós vimos até hoje de associar a religião ou a etnia a uma capacidade intelectual, uma superioridade intelectual, nunca foram muito bem sucedidas. Enfim, esperamos que essa polêmica tenha um destino mais produtivo do que simplesmente descambar para o mera defesa, né, do seu grupo étnico-religioso. E falando de polêmicas, a indústria do petróleo americana, que está na sua renascença, tanto no gás natural como o petróleo do xisto, né, chamado, né, petróleo do xisto, vem recebendo muitas críticas dos ambientalistas, como de hábito. E uma iniciativa de natureza tecnológica que a indústria do petróleo está oferecendo como compensação pela emissão de CO2 é a produção de algas. E a produção de algas seria feita a partir da injeção de CO2 na água. E essas algas seriam depois desidratadas e servidas para ração animal. No caso do gado. Só que o gado também é responsável por muito CO2. Mas mostra que a pressão sobre essas novas técnicas para a obtenção tanto de gás natural como do petróleo de xisto tem a sua contrapartida ambiental muito séria e há cada vez maior cobrança de cuidados que devem ser tomados em relação a essas técnicas. E os Estados Unidos não está isento de desastres ambientais. A seca que aconteceu em 2012, que está retratada aí na imagem que vocês estão vendo, mostra o risco que aquele país corre se não acompanhar de perto o impacto ambiental, né, da sociedade que foi ali construída. Esse problema, é claro, ele é mundial, mas os países que estão hoje com maior PIB e com maior emissão de gases do efeito estufa, como os Estados Unidos e a China, precisam urgentemente dar uma prioridade a essas questões. Aqui no Brasil, o IBGE, que normalmente faz o censo de dados demográficos, né, econômicos, vai agora também levantar dados médicos, ou seja, vai colher urina e sangue dos entrevistados para avaliar ocorrência de diabetes, pressão alta, problemas renais. E é claro que isso, se por um lado tem uma finalidade positiva para estabelecer uma política de saúde, uma política pública de saúde, não deixa de colocar dados já muito pessoais nas mãos do Estado e que pode tanto utilizá-los de maneira indevida como transferi-los para o setor privado, como vimos recentemente com a questão do TSE, que houve aí uma denúncia, mas se não tivesse havido a denúncia, os dados do TSE teriam sido transferidos para o Serasa. Quem garante também que os dados de saúde dos brasileiros não serão transferidos para o setor privado ou serem utilizados de maneira indevida pelo Estado? Eu gostaria de que, antes de virem tirar o meu sangue ou coletar minha urina, perguntassem se eu estou de acordo com isso. Há um princípio que ninguém é obrigado a gerar provas contra si mesmo. Então eu não gostaria de, no futuro, ter um emprego, um cargo rejeitado porque descobriram que eu tenho isso ou aquilo no meu sangue ou na minha urina.
Enfim, me parece que ninguém discutiu isso, ninguém contestou esse fato. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Desejo a todos os ouvintes do projeto Otsune uma boa semana. Continuem acompanhando os diversos canais do projeto, o blog, o canal de vídeo, a rádio, os nossos postagens no Twitter. Escrevam para nós, enviem textos, façam comentários, porque um dos objetivos do projeto é a participação, é o exercício do contraditório. Isso é uma coisa que falta, né, no nosso dia a dia, principalmente nos meios acadêmicos, que são extremamente engessados. E esse é um dos motivos por que surgiu o projeto. Então, mais uma vez, uma boa noite e uma boa semana, e até o próximo programa.